Abra sua Bíblia, nós vamos encerrar a Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13. Glória a Deus. Epístola do escritor aos Hebreus, capítulo de número 13. Lembrando que aqueles que não acompanharam desde o início, poderão fazê-lo através das redes sociais da igreja, tá bom? Então, por favor, abra sua Bíblia comigo. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13, graças a Deus, capítulo de número 13, e nós vamos concluir então essa epístola incrível, que nos falou tanto, fomos tão bem e tão poderosamente ministrados pelo Espírito Santo do Senhor, a respeito de lei e graça, e de que tudo o que Deus estabeleceu para que pudesse acontecer, a reconciliação, essa obra incrível em que o homem é devolvido para Deus, tudo o que Deus estabeleceu aconteceu e pôde ser visto na pessoa de Jesus. Então nós vamos concluir a Epístola aos Hebreus esta noite, capítulo de número 13, ok? Eu quero destacar os versículos 1, 2 e 3, primeiramente. O versículo 1 diz: permaneça o amor fraternal. O versículo 2 diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Versículo 3, Hebreus capítulo 13, é onde nós estamos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Levante o rosto um pouquinho aqui, por favor, preste atenção. O versículo 1 e o versículo 2 destacam duas expressões importantíssimas, que se espera encontrar na igreja, porque no mundo já não se pode mais perceber a verdade dessas duas expressões. Quais são elas? Amor fraternal e hospitalidade. Amor fraternal e hospitalidade. Quando o versículo 1 do capítulo 13 da Epístola aos Hebreus fala sobre amor fraternal, está nos chamando a atenção sobre o amor comunitário. A palavra de Deus está falando sobre o amor exclusivo, aquele que se entrega e se coloca no lugar do outro. E quanto mais os dias vão se tornando difíceis, muito mais ainda o amor fraternal vai dando, infelizmente, lugar à ganância. E a ganância é se dar bem a qualquer custo, ou buscar o próprio benefício, independente de qualquer coisa, independente da necessidade ou da realidade do outro. Então escute, o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Permaneçam no amor fraternal. Significa que há um chamado para a igreja de Jesus. Todos da igreja de Jesus. Há um chamado. O escritor está dizendo o seguinte: quando este amor fraternal, quando este amor comunitário, quando a ganância dominar do lado de fora, que haja esperança para as pessoas que, quando vierem conhecer ou quando vierem pertencer à igreja, encontrem na igreja esse amor fraternal. Encontrem na igreja essa acolhida. Encontrem na igreja esse amor comunitário, sem a ganância, sem a arrogância, sem a prepotência. Encontre na igreja, sem esperar nada em troca. É isso que o texto está dizendo, porque isso é um chamado, isso é uma esperança para que nós possamos permanecer como igreja nesse amor. E que esse amor produza o efeito da hospitalidade. E a hospitalidade é o primeiro ato de humanidade que o indivíduo pode ter. Eu vou falar de novo. A hospitalidade é o primeiro ato de humanidade que o indivíduo pode ter. Percebe? Só que a ganância, a arrogância, a prepotência, a violência aí do mundo, aí fora, gera um sentimento de que sem espaço para os outros. De alguma forma, o homem sozinho, ele tem a sensação de que a sua vida é limitada. Mas quando ele é acolhido,
quando ele é recebido pela hospitalidade, é como se a vida dele ganhasse uma nova vida e um novo sentimento. Há quem diga que quando você é acolhido, é como se você recebesse uma espécie de imunidade antecipada. Parece que você passa a acreditar que você vai viver um pouquinho mais, um pouquinho melhor, por mais tempo. Sejam hospitaleiros. De alguma forma, esse texto está dizendo o seguinte: sobrenaturalmente, isso aqui é loucura, isso aqui é para quem crê, isso aqui são coisas espirituais. Sobrenaturalmente, o texto está dizendo o seguinte: que quando Deus deseja experimentar uma casa, uma pessoa, uma família, com o dom da hospitalidade, sobrenaturalmente, Ele envia sobre esta casa e famílias anjos. Isso é sobrenatural. Ele envia anjos que possam provar e experimentar da hospitalidade, dizer, não, aquela casa é uma casa hospitaleira. Deixa eu contar uma história bem rapidinha aqui, é sobrenatural isso. Eu tenho um casal de amigos lá no Rio de Janeiro que são corretores preciosos, pessoas prósperas, muito abençoados hoje no Rio de Janeiro. Mas há muitos anos atrás, eu estive pregando lá em São João do Meriti, e os visitei, e fiquei hospedado no apartamento deles. E a história dele, que é registrada em livro, o testemunho, a história de vida deles é impressionante. E ele me contou uma vez que, na sua falência, quando ele perdeu tudo na corretagem, ele ficou em casa, sem comer, passando necessidade, privações. Um dia, ele ouve bater na porta da casa, lá no portão, ele ouve palmas. E quando ele sai para ver quem era um mendigo numa cadeira de rodas. Ele olhou, chamou a esposa e disse assim: esposa, você não vai acreditar, mas tem um mendigo na cadeira de rodas lá no portão de casa. E ela disse: é só que nos faltava. A vida já está difícil, ainda vem um mendigo bater na porta. E ele falou assim: não, eu vou ter que pelo menos perguntar o que ele precisa. Aí ele pergunta ao mendigo que está precisando de alguma coisa, e o mendigo diz: eu estou com fome. De repente ele sente assim que o coração dele queima, o Espírito Santo diz assim com ele: coloca ele para dentro da sua casa, dá um banho nele, troca a roupa dele e dá comida para ele. Ele volta e diz para a esposa: você não vai acreditar, mas tem alguma coisa queimando dentro do meu coração aqui, que a gente tem que dar comida para ele, trocar a roupa dele, eu tenho que dar um banho nele. Ela falou: você está ficando doido, a nossa fé se perdeu, a gente está ficando com problemas de realidade, é impossível fazer isso por alguém, a gente não tem condições. Eu preciso fazer isso. Traz o mendigo para dentro de casa, dá o banho na cadeira de roda, troca de roupa e serve com comida. Aí eles perguntam: e você está fazendo o quê? Para onde você vai? Ele disse: não, eu estou tentando chegar na rodoviária Novo Rio, porque eu preciso comprar uma passagem e voltar para minha terra. Queima no coração dele de novo. Pega o que você tem, compra a passagem para ele, leva na rodoviária, compra a passagem e coloca ele no ônibus. Ele olha para a esposa e diz: está estranho, mas eu continuo sentindo que eu tenho que fazer algo sobrenatural por ele. Tem que levar na rodoviária, comprar a passagem e colocar ele lá no local de embarque. E ela diz: mas ele já não tem quase nada. Mas a passagem dele não custa muito, e o que custa também não vai resolver os nossos problemas. Tomaram o rapaz, levaram para a rodoviária. Eu conheço a família, está registrado em livro esse testemunho, é impressionante. Eu estive lá. Levaram ele para a rodoviária, compraram a passagem, deixaram ele no portão de embarque, viraram as costas. Aí ele falou para a esposa assim: vamos andar um pouquinho até a banca de jornal, e vamos nos esconder atrás da banca de jornal, e vamos esperar para ver se ele vai embarcar no ônibus mesmo. Gente, foi questão de minutos. Quando eles se esconderam atrás da banca de jornal da rodoviária, que eles vieram de novo para dar uma espiada, cadê o homem? Cadê o mendigo da cadeira de rodas? Eles se assustam, não acreditavam, foram até a plataforma de embarque, tinha algumas pessoas sentadas ali, eles perguntaram: escuta, vocês não viram aqui um mendigo, um senhor que estava numa cadeira de roda? A gente acabou de deixar ele aqui. E as pessoas que estavam ali disseram: não, a gente viu o senhor e a sua esposa chegar aqui, mas vocês estavam sozinhos, não tinha ninguém com vocês. E eles ficaram completamente perturbados. Não é possível isso. Retornaram para casa desnorteados. Quando chegaram lá, uma senhora os esperava no portão de casa. E era uma senhora da igreja que estava internada. E ela havia sido desenganada pelos médicos. O Senhor a tirou do hospital naquele dia. E ela saiu de lá com um sentimento: eu preciso ir na casa do irmão Wilson e Veneranda. Eu preciso ir na casa do irmão Wilson. E quando eles chegam na casa, a irmã está lá e ele diz: Veneranda do céu, dá uma olhada. A irmã que estava internada e desenganada, ela está no portão de casa.
E quando chega lá, a irmã diz assim: fica tranquilo, porque o Senhor me mandou aqui. Ontem à noite, diz o Senhor, ontem durante o dia, diz o Senhor, eu enviei um anjo nessa casa e sondei a sua hospitalidade e conheci o seu coração. Sabe aquele negócio que você perdeu, aquele último? Liga para ele agora e fecha o negócio, porque eu tenho uma proposta de Deus para você, porque agora eu vou intervir na sua casa. Eu vi que você é hospitaleiro. E ele simplesmente fechou a venda de um building gigantesco onde se hospedou uma grande empresa de cosméticos no Rio de Janeiro. Eu vi o apartamento. Naquela época, a comissão da venda foi mais de R$1 milhão. E ele me contando aquilo e a gente chorando naquela noite, ele disse: pastor, anjos existem e Deus prova o nosso coração sobre a hospitalidade e a generosidade. É por isso que nós fazemos questão de hospedá-lo na nossa casa. O senhor é bem-vindo aqui. Para os que creem, para os que não creem, seja o que for. De alguma forma a Bíblia diz, sem saber alguns tiveram contato sobrenaturalmente com seres angelicais. É a maneira com que Deus experimenta a nossa capacidade de hospitalidade. Você está entendendo até aqui? Diga: eu estou. Amém. Diferente do glória a Deus, do aleluia, né? Diga: eu estou. Graças a Deus. O versículo 3 agora aponta diretamente para Jesus. Olha que interessante. Lembrai-vos dos presos, lembrai-vos dos maltratados, lembrai-vos dos que sofrem no corpo. Olha o que a Bíblia diz, movimente a sua Bíblia um pouquinho comigo, se você pode. Vai lá no Evangelho de Mateus e abra no capítulo de número 25. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 25, por favor. E encontre o verso de número 35, e nós vamos ler até o verso de número 40. Ouça a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, abra. Se você não tem, ouça-me, por favor. Olha o que a Bíblia está dizendo com relação a esse testemunho de Jesus. Olha só. Versículo de número 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Versículo 40, nós encerramos. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aleluia, graças a Deus, porque a palavra de Deus, amor fraternal, hospitalidade, colocar-se no lugar do outro, importar-se com o outro. E algumas pessoas não podem esquecer do seguinte: às vezes nós imaginamos que a obra social na prática do dar de comer, dar de vestir, visitar o preso, visitar o doente, se limita ao exercício de amor fraternal, hospitalidade, ou suprir Jesus, ou estar junto de Deus, enfim. O texto que nós lemos em Mateus trata do aspecto do julgamento das nações, quando ele pondera o fato do amor fraternal e da hospitalidade ser tão relevante, porque esse é o testemunho do cristão. Mas quando quando é? Será que Jesus ainda continua com fome? Será que Jesus ainda continua com sede? Será que ele ainda continua nu? Será que ele ainda continua estrangeiro? Será que ele ainda continua preso? Olha só até onde a reflexão vai. Isso é importante para nós termos em mente como reflexão, como cristãos. Quando é que Jesus sente fome? Quando é que Jesus sentiu fome? Quando a sua pregação não tinha um coração para alcançar, quando o seu discurso de justiça era rejeitado, era desprezado, era ignorado. Todas as vezes que o Evangelho de Deus, todas as vezes
que a palavra de justiça de Deus, todas as vezes que a pregação de Deus é desprezada, resistida, ignorada, não se espera ouvi-lo, ainda assim Jesus continua faminto, que é a manifestação da justiça de Deus, do evangelho de Deus. Quando é que Jesus continua com sede? A Bíblia diz que ele teve sede na cruz, quando ele pediu por água e lhe deram fel, lhe deram vinagre. A cruz clama e continua com sede. Quando as pessoas olham para a vida que está lá e se despreza a vida que está sendo emanada de lá, isso continua mantendo Cristo com sede, porque todas as vezes que deixamos de dar testemunho da nossa fé no sacrifício de Jesus, é por isso que não se perde o céu por causa do pecado, se perde o céu porque desprezamos o sacrifício da cruz de Jesus, desprezamos o sangue vertido da cruz do Calvário. Porque é que se perde a salvação? Porque é que se perde o céu? Por deixar de crer que o que aconteceu na cruz é verdadeiro. Glória a Deus por isso. Quando é que Jesus esteve nu? A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. A Bíblia diz que ele abriu mão, ele deixou de ser, ele deixou a sua glória como Deus. Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser como Deus, mas ele se humilhou como homem. E a Bíblia diz, nós temos dois textos importantíssimos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, a Bíblia diz que na cruz, ele se esvazia e se faz pobre, para que eu e você pudéssemos ser enriquecidos por ele, e não é espiritualmente, é em recursos, em condições, para gerarmos beneficência na vida das pessoas. Gente, olha isso, dá uma olhadinha, segunda carta de Paulo aos Coríntios, só para a gente registrar,